Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira semana de marketing digital, né, de 2019. Nós somos a Guia-se, uma franquia de marketing digital que forma profissionais espalhados por todo o Brasil com alta capacidade de produção, de divulgação para empresas, né? Então, costumamos orientar nossos franqueados que o objetivo de nossos franqueados é exatamente trabalhar com empresas como a sua, como você, empresário que está assistindo a gente, para que empresas como a sua obtenham mais visibilidade dentro da internet, dentro das redes sociais. Então, essa nossa capilaridade aí, de todas as nossas unidades aí espalhadas pelo Brasil, temos uma alta capacidade de atendimento e muito conhecimento e muita tecnologia aplicada, boas práticas, de modo que todas essas ações do marketing digital, que são aqueles assuntos que falaremos ao longo dessa semana, possam ajudar empresas como a sua a ter uma melhor visibilidade, para que o cliente encontre você. E uma dessas ferramentas mega importantes, né, quando a gente fala de marketing digital, são os anúncios que são feitos dentro do Google. Né? Então, para isso, a gente tem um franqueado, que é o Cristiano Justo, lá de Porto Alegre, que ele é realmente uma pessoa extremamente carismática, com extremo conhecimento a respeito do Google AdWords, e que ele tem bastante dicas importantes aí nesse sentido, né, de como fazer com que sua empresa apareça melhor, e que ele com certeza vai ter sugestões, né, nesse sentido, de modo que ele possa também ajudar você que está assistindo hoje aqui com a gente, né? Então, não esqueça de assinar o nosso canal, de participar conosco, dá o seu joinha aí para dizer que você curtiu aí, e eu estarei nos bastidores acompanhando o Cristiano, ele vai fazer a apresentação dele, e depois a gente pode fazer a leitura aí de todas as perguntas aí. Participe no chat, diga de onde você veio, apresente sua dúvida, aprenda conosco na noite de hoje, e vai ser um grande prazer poder levar esse nosso compromisso de ajudar empresas aí pelo Brasil a aumentarem a sua visibilidade e estarem ainda melhor situadas aí. Cristiano, é contigo aí, boa apresentação, depois eu volto no final. Show, muito obrigado aí pela apresentação, Marco, e realmente é um orgulho aí fazer parte da Rede Guia-se, já aí indo para o 9º ano como franqueado e podendo aprender muito, né, com todo o conhecimento aí da rede, toda a prática, todas as aplicações, casos de sucesso, e podendo também estar colaborando aqui com a minha experiência com relação ao Google Ads. E mais uma vez, boa noite a todos, agradeço pela audiência. E a ideia hoje dessa nossa transmissão é comentar um pouco aí sobre o tema Google Ads, se você está ganhando quando é anunciante, se os seus concorrentes estão ganhando ou se só o Google está ganhando. Porque existe toda uma lógica por trás do Google, que muitas vezes nós acabamos assim, na ânsia de ir direto para a produção do anúncio, para ativação de campanhas, para estar aparecendo aí para o nosso cliente potencial, a gente acaba esquecendo de alguns fundamentos e também de um olhar mais estratégico. E isso que eu vou trazer hoje aqui. É um material que dentro da rede nós já abordamos aí numa série de treinamentos com outros franqueados, que nós temos aí os nossos bate-papos, as trocas de experiências, e é um conteúdo realmente bastante prático, que pode ser aplicado aí a partir de amanhã mesmo, para que você possa fazer uma revisão aí nas suas contas, nas suas campanhas, ou para quem está começando com uma campanha nova aí no Google Ads, está podendo aproveitar da melhor forma todo o potencial que ele tem para gerar negócios, gerar contatos, clientes, de uma maneira muito rápida e super segmentada aí para o seu negócio. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Um minutinho. Para poder, aqui já nessa abertura dessa transmissão, como eu falei, no Google Ads, quem tem os melhores resultados aqui? Se é você, seus concorrentes, ou se toda
todo o lucro, todo o resultado acaba ficando só com o Google mesmo. Um exercício que eu recomendo sempre para os meus clientes, para quem está interessado em fazer os seus anúncios no Google Ads, é percorrer a jornada de compra aí do seu cliente, do seu consumidor. Então, o exercício que eu sugiro é que você vá para o Google e procure por uma palavra aí relacionada ao serviço ou ao produto que você fornece no mercado. E a partir disso você pode começar a percorrer o caminho que o seu potencial cliente faz até chegar na sua empresa. Quando ele faz uma busca no Google, ele vai ter ali alguns resultados, e nesses resultados ele pode estar encontrando a sua empresa, o seu negócio, e a partir dali você já tem oportunidades de fechamentos, de atrair então contatos qualificados aí que vão se tornar clientes para a sua empresa, ou também pesquisando por esse produto ou serviço que você fornece, você pode acabar encontrando somente seu concorrente, não está aparecendo, não está com a sua presença digital feita de uma maneira eficiente. E independente da situação, do caso que você se encontre hoje, aqui você vai ter algumas dicas que podem lhe orientar para caso você já apareça bem posicionado, que você consiga fazer uma otimização das suas campanhas, de forma a ter vamos dizer, um custo por cliente, um custo por venda cada vez menor. Então, com o mesmo orçamento, está gerando mais negócios, ou então com um orçamento menor, né, economizando no seu investimento, você gerar um número de vendas, de negócios que é suficiente para sua estrutura, para suas metas de vendas. E se você encontra só os seus concorrentes, também a gente tem aqui um caminho para rapidamente você já elaborar a sua estratégia de forma que consiga reverter esse cenário e tá aproveitando uma das grandes vantagens do Google Ads, que é a ativação rápida, ou seja, você montando sua campanha e colocando ela no ar, em poucas horas você já pode perceber a diferença no seu negócio, já recebendo contatos qualificados ou até mesmo já realizando vendas e agendamentos aí de suas sessões, dos seus serviços, de uma forma muito rápida, muito imediata mesmo. Quando a gente fala de Google Ads, a gente tem uma infinidade de opções, de alternativas, de formas de trabalho. E, como eu falei, aqui a ideia é que a gente possa resgatar alguns conceitos, alguns pontos básicos e depois poder aplicar isso na avaliação do seu posicionamento perante seus concorrentes. Então, eu vou alternar aqui para um mapa mental que vai nos apoiar nessa apresentação, acho que tornar um pouco mais didático esse ponto. Bom, voltando aqui então, dos pontos que nós devemos ter é clareza sobre do que se trata o Google Ads. Não é simplesmente uma plataforma de anúncios, de links patrocinados, mas e como é o funcionamento dele na realidade? Para que a gente possa saber o jogo que está sendo jogado e tomar as decisões, as melhores decisões que vão influenciar positivamente para nós nesse jogo. Então, o Google Ads, ele é um leilão pelas palavras, é uma competição, então pelas posições relevantes, de destaque, quando é feito uma busca, né, no Google Ads. Isso quando a gente está tratando, especificamente hoje, de rede de pesquisa, né? Ou seja, quando a pessoa, seu potencial cliente, está fazendo uma busca lá na página do Google mesmo,
ou na página de parceiros que disponibilizam a busca do Google em seus portais, blogs ou sites. O Google, a diferença do Google Ads para um leilão tradicional é que num leilão tradicional, o que determina se você ganhou, se você venceu aquele leilão, normalmente é exclusivamente um lance que você dá. Né? Um lance superior no leilão acaba arrematando aquela posição, arrematando aquela posição para uma palavra-chave. Porém, o Google, ele tem uma questão muito importante, que é assim, a razão de nós usarmos o Google praticamente como único buscador na internet. Né? Aqui no Brasil, mais de 96%, 97% das buscas são feitas no Google. Então, o segredo aqui do porquê nós usamos o Google é a relevância nos resultados de busca. Então, a gente usa porque quando faz, né, olhando o nosso comportamento como usuários do Google, quando a gente faz uma busca, normalmente ele entrega um resultado, links, né, e possibilidades de caminhos para que a gente vá seguir buscando a nossa informação, muito relevantes para aquela busca. Né? Ele praticamente adivinha, até quando nós erramos muitas vezes na digitação ou no que a gente está falando ali na busca por voz, o próprio Google, mesmo tendo alguns erros naquela palavra, naquela forma de pesquisar, ele acaba entregando um resultado que é interessante, que é relevante para nós. Então, pensando sobre a ótica de anúncios, né, de links patrocinados, nós temos que manter esse mesmo conceito, para que os anúncios entregues também tenham alta relevância para quem está buscando por esse conteúdo. E nesse ponto que eu digo, que se você ajudar o Google, por entender como que ele funciona, ele também vai te ajudar. Ele vai te ajudar colocando seus anúncios em posições melhores, em posições superiores, de maior destaque, e também fazendo com que você pague por cada anúncio, por cada clique recebido, um valor menor do que se o seu anúncio não fosse tão relevante para aquela palavra, para aquele termo de busca utilizado. Isso a gente vai abordar um pouco mais em detalhes logo aqui na frente. Um outro conceito que é básico também, mas é muito importante, é a gente entender para que servem os anúncios de uma forma geral. Então, além do ponto mais básico, mais assim óbvio, que é o de atrair visitantes, atrair potenciais clientes e indo um pouco além, atrair clientes qualificados, aquele cliente que realmente tem o perfil desejado, que nós desejamos para o nosso negócio, onde nós podemos entregar um produto, um serviço de uma forma mais fácil, mais lucrativa e com o menor custo possível para nós. Então, o cliente ideal do nosso negócio tem que atender esses três pontos. Porque não adianta nós anunciarmos, por exemplo, aqui para Porto Alegre, um serviço local, um serviço que é de teleentrega de pizzas, e está colocando esses anúncios para rodar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ou seja, eu estou entregando anúncio, mas não é de um visitante qualificado, que ele possa se tornar mais facilmente um cliente aqui do nosso serviço. E um outro ponto que muitas vezes é esquecido e que faz diferença aí no desempenho dos anúncios, é que você deve também usar o anúncio para afastar os cliques curiosos ou que estão fora daquele perfil do seu público-alvo. Como eu falei, a gente pode fazer isso usando algumas ferramentas, alguma configuração de segmentação para os seus anúncios, mas também pelas palavras, pelo texto que você coloca, pelo título. Tudo isso influencia para que você atraia a pessoa certa e afaste só aquele pessoa que vai no seu site, vai clicar, vai para o site e vai sair.
Por exemplo, se você tem uma distribuidora de produtos, você pode usar está competindo, está comprando dentro do leilão do Google as mesmas palavras-chave que você usaria para o distribuidor, né, atacadista. Então, no próprio texto do anúncio, você já pode colocar, né, que o seu produto é exclusivo para revenda, exclusivo para atacadistas, que você, de alguma forma, não atua no varejo. E com isso, você já consegue, mesmo para palavras que são usadas tanto por um ou outro tipo de cliente, você já consegue afastar esse clique curioso, esse clique que vai desperdiçar seu orçamento. Ok? Como o Marco falou, daí podem ir anotando suas perguntas aí, que no final a gente vai poder responder uma a uma. E um outro ponto que faz parte aí da mecânica, né, da lógica de funcionamento do Google, é como é feita a classificação dos anúncios, ou seja, como é determinada a ordem em que cada um deles aparece, já que eu falei que isso não depende somente do lance, o quanto você está disposto a pagar em cada um desses cliques. Então, nós temos assim, o mecanismo que o Google usa para manter a mesma entrega de relevância, né, de resultados relevantes, como ele faz na busca orgânica, para que ele faça isso também na busca por anúncios, na busca paga. Então, além do lance máximo que a gente está disposto a pagar por cada clique recebido, ou seja, por cada visitante, nós temos um fator que é utilizado, que é o índice de qualidade. Ou seja, uma pontuação que ela é baseada em 3 fatores, que ela vai determinar se o seu anúncio ele é adequado, ele é relevante para aquela busca que foi realizada no Google. E se você tiver uma entrega, né, de anúncio e a sua página de destino, para onde você está mandando esse visitante, esse seu potencial cliente, se isso for adequado, for coerente com a busca que ele está realizando, você vai ser beneficiado com isso e, como eu falei, vai poder ficar em melhores posições e pagar ter um custo por clique, o real, menor do que dos seus concorrentes. Da mesma forma, ao contrário, né? Se você tem anúncios muito genéricos, manda para a sua página de destino, é para um conteúdo genérico, de pouca relevância, você também vai ter o ônus disso e vai acabar, para poder aparecer, ter uma melhor posição nos resultados de busca, você vai ter que pagar um valor bem maior por isso. E o fator aqui que determina, né, essa combinação do lance com o índice de qualidade é o chamado EdRank. E é o valor do EdRank que determina qual é a posição que os seus anúncios vão estar aparecendo nos resultados de busca do Google. Eu vou passar aqui agora uma simulação para ficar mais didático de como é montado esse EdRank. Vamos lá aqui. Compartilhar minha tela de novo. Ok. Então, como eu estava falando, o funcionamento dos anúncios do Google, ele tem dois pontos, né? Que um é como o funcionamento de um leilão normal, onde para cada pesquisa no Google, ele vai avaliar todas as configurações desse leilão, dos seus concorrentes, toda a segmentação que está sendo configurada, e vai olhar o seu lance, né? Um dos pontos é o lance CPC máximo, ou seja, o lance de custo por clique máximo que você está disposto a pagar por aquela palavra-chave na sua campanha.
E com relação à relevância, ele vai olhar o chamado índice de qualidade, que é composto pelo CTR, que é a taxa de cliques, aqui para identificar se o seu anúncio ele é atrativo para aquela palavra-chave que está sendo pesquisada, ou seja, o CTR é o percentual de vezes de cliques que você recebe, dividido pelo número de impressões, ou seja, de exibições que o seu anúncio teve. Então, se o seu anúncio apareceu 100 vezes e recebeu 5 cliques, o seu CTR é de 5%. E é claro, quanto maior for esse CTR, isso é um indicador que o seu anúncio está sendo adequado, está sendo atraente para aquela palavra que foi pesquisada. E se você pesquisou por computador pessoal e apareceu um anúncio de uma cadeira, a tendência é que você não clique. Você vai acabar recebendo cliques por descuido, por uma navegação ali por impulso, mas não por realmente por uma necessidade, né, por uma intenção de busca daquele usuário. O ponto seguinte que contribui para o índice de qualidade é a chamada relevância do anúncio, ou seja, o quão relevante está o conteúdo do título, a descrição, do campo semântico, ou seja, das palavras que estão ali e frases que estão no seu anúncio, o quanto ele é adequado para o termo de busca que foi utilizado na pesquisa. Então, mais uma vez, quando você faz um anúncio muito genérico, um anúncio vestuário masculino, você não pode apresentar um resultado, um anúncio vestuário masculino, se a pessoa pesquisou por sapato masculino, por cinto, por calça, ele vai ficar muito genérico, ele vai perder relevância. O certo, o adequado é que se a pessoa pesquisou por calça masculina, você apresente um anúncio falando sobre calça e assim como se o anúncio é sobre cinto masculino, você apresenta um anúncio sobre aquele produto especificamente. Isso é da relevância, da coerência e consistência aqui para os seus anúncios. E um terceiro ponto que também influencia aqui no índice de qualidade é a página de destino. Ou seja, para onde você está mandando esse usuário quando ele clica no seu anúncio. Mais uma vez, se a pessoa está pesquisando por uma determinada palavra, você não pode mandar ela, após clicar no link, para um assunto diferente, ou que não está claro, ou muito genérico. Ele vai acabar não achando a sua informação e vai voltar, vai sair fora da sua página, desperdiçando o clique. Com relação à página de destino, também é importante contar a experiência do usuário, ainda mais em tempos, né, no momento que a gente já usa muito mais, já tem um volume maior de buscas para o mobile, né, para smartphones, tablets, do que em desktops e computadores normais aí. Então, o tempo de carregamento, se a navegação do seu site, da sua página de destino está adequada para funcionamento em dispositivos mobile, tudo isso influencia na experiência do usuário e vai ter um impacto no custo real que você vai pagar aí para o Google. Bom, como eu falei então, respondendo a pergunta, né, o que define a posição dos anúncios, e como eu comentei que ela é definida pelo EdRank, aqui vem a definição do que é, só voltar aqui, o que é o EdRank? Ele é o lance máximo que você deu por clique, multiplicado pelo índice de qualidade da palavra-chave que ativou o anúncio. Então, como isso funciona? O Google, você faz uma busca no Google, a primeira etapa, o Google vai olhar dentro da sua campanha para a palavra que acionou o seu anúncio e os seus anúncios. Ela vai olhar dentro da sua campanha qual delas tem o maior ad rank e vai comparar então esse ad rank seu com de outros concorrentes, de outros competidores, para posicionar, colocar o seu anúncio na posição 1, 2, 3, 4 ou na primeira página de resultados de busca até na 7ª posição.
E aqui eu tenho um exemplo, uma simulação, para mostrar na prática como que funciona esse cálculo do posicionamento e do custo real que você vai pagar. Veja aqui que a gente já tem uma ordenação da posição, né, do resultado de buscas do Google. A empresa, no caso, a empresa A, B, C, D, já estão ordenadas pelo seu EdRank, que aqui, nesse caso, nesse exemplo, a primeira posição ficou com EdRank 15, a segunda 12, a terceira 9 e a seguinte 6. E como que surgiu esse EdRank? Como eu falei, é a multiplicação do CPC máximo, ou seja, R$ 1,50, multiplicado pelo índice de qualidade daquela palavra-chave que acionou o anúncio, 10. Então, aqui é 15. Veja nesse exemplo que eu já tenho aqui um competidor da empresa B, ele deu um lance aqui de R$2, mas que é superior ao da empresa A, mas aí, mesmo assim ficou em segundo, ficou numa posição inferior nos resultados de busca. Isso porque o EdRank dele foi 12. E nessa conta, 2 vezes 6, 12, a gente verifica que o que influenciou decisivamente aqui, ou teve maior impacto, foi o baixo índice de qualidade, que está em 6 nesse caso. Veja que eu tenho lances máximos de CPC, ou seja, o custo máximo que eu estou disposto a pagar por um clique recebido nessa palavra, mas quando houver o clique em uma dessas posições, o valor real que eu vou pagar, ele é diferente, ele é tendência de ser menor que o CPC máximo. Ele só não vai acontecer isso quando você estiver usando lances de CPC otimizado, que daí você dá recursos para o Google que ele pode aumentar o lance para você receber aí o clique. Então, nesse caso, apesar de eu estar disposto a pagar R$1,50, eu vou pagar R$1,20. E qual é a conta do CPC real? Ele é o EdRank do competidor abaixo da sua posição, dividido pelo índice de qualidade da sua posição. Ou seja, posição do competidor logo abaixo, o EdRank dele é 12, dividido por 10. Da mesma forma, a gente tem aqui um outro exemplo, onde também o competidor que deu o lance, estava com o lance CPC menor, ele ficou melhor posicionado. E se ele receber o clique, nesse caso, ao invés de ele pagar R$1, ele vai pagar 67 centavos, porque é o EdRank da posição anterior dividido pelo índice de qualidade da sua palavra, da sua posição. Só nesse exemplo, a gente já verifica o quão importante é você ter na sua campanha palavras-chave com índice de qualidade elevado. Isso vai ser decisivo para que você tenha um melhor posicionamento devido ao EdRank e pague um custo por clique real menor nos anúncios que você recebeu o clique. Muitas vezes, como eu falei, na ansiedade de estar bem posicionado, de estar gerando ali contatos, clientes para o seu negócio, você fica trabalhando só no lance CPC, fica só aumentando lance, só que isso tem um ponto que ele vai ficar inviável, o valor do lance vai ficar tão alto que você só conseguiria ter uma conversão desse cliente se a conversão dela fosse alta também. Porém, se você já está tendo dar um lance muito alto, porque o índice de qualidade é baixo, a tendência é que a experiência do usuário seja ruim no seu site, ou que o anúncio não seja relevante, então a tendência é você ter uma conversão ainda mais baixa aqui. Então, aqui fica a primeira grande dica aí que você deve olhar nas suas campanhas ou acompanhar desde o início, não ficar olhando somente para o lance que você tem que dar, e sim para o índice de qualidade e como ele está composto, né? O que está influenciando nele nas suas campanhas. Aqui entra muito, como eu falei, é a diferença entre você também estar trabalhando, tá fazendo anúncios no Google e só colocando verba, só colocando orçamento, ou
quando você tem um trabalho no Google sendo feito por um especialista, por alguém que vai estar dedicado, que vai estar cuidando desse tipo de fator, desse tipo de situação, para melhorar o desempenho da sua campanha, sem precisar estar pagando mais, pagando um valor maior e desnecessário por isso. Bom, como eu falei, então, o Google, vamos voltar aqui como eu comentei, voltando aos fundamentos, o Google, ele é um leilão. Então, a gente tem que estar, assim, atento e estar usando uma estratégia de forma que a gente supere os nossos concorrentes, que a gente tenha um desempenho melhor que eles. E uma pergunta que fica é: quem são os meus concorrentes dentro do Google Ads? Muitas vezes a gente sabe quem são os nossos concorrentes na nossa região, pelo conhecimento de mercado, pela experiência que a gente tem, pelo que os nossos clientes, né, estão comentando de propostas. Agora, quem está concorrendo com você, com o seu negócio, exatamente no Google Ads? Então, vou voltar aqui. A gente tem algumas ferramentas dentro né, algumas abertas e algumas dentro do próprio Google para fazer essa identificação. Então, a gente pode, de uma forma mais tradicional, usar a própria pesquisa do Google, né? Se você tem um negócio local, é na sua região, você vai fazer pode fazer algumas pesquisas para avaliar aí quem são os competidores que estão aparecendo junto dos seus anúncios, ou se você não é anunciante ainda, quem está anunciando, para que você já possa construir uma estratégia que seja superior à dele. Sendo que esse é um método, assim, não recomendado, porque se você já é anunciante e você está pesquisando na página do Google, que você não vai, claro, clicar no seu anúncio para ir para o seu site e desperdiçar o orçamento seu, mas se você está fazendo buscas todo momento, toda hora, você, outras pessoas na sua empresa, e não está dando clique no anúncio, ele vai estar influenciando lá na taxa de cliques, no CTR, ou seja, você teve uma série de anúncios onde a exibição aconteceu, que é chamado de impressão dentro do Google, e o anúncio não recebeu o clique. Então você vai jogando contra, fazendo pesquisas e não fazendo cliques, você está jogando contra o desempenho da sua própria campanha. Além do que, pesquisas no Google vão levar em consideração a sua localização, seu histórico de buscas, e isso pode também estar influenciando no tipo de resultado, ou seja, em quem você está visualizando como competidor. Para sanar essa questão, existe uma ferramenta dentro do painel do Google Ads que é chamado de diagnóstico e visualização de anúncios. Nessa ferramenta, eu vou abrir um pouco mais de detalhes dela aqui, é possível você fazer uma simulação em tempo real, né, com todos os fatores que estão configurados, com seus competidores reais, e podendo ainda estar fazendo uma seleção do local que você está simulando essa pesquisa. Então, se você anuncia, por exemplo, para todo o estado de São Paulo, você pode fazer uma pesquisa simulando essa busca na capital ou no interior, né, do estado. E também como está o desempenho dos seus anúncios em diferentes dispositivos, os anúncios em desktops, em notebooks, ou como é que está o desempenho em mobile, né, em smartphones. Porque você pode, dentro da sua campanha, dependendo do seu produto, ele pode ser mais adequado, né, como eu falei, você entender a jornada de compra, conhecer como que funciona qual é a navegação o caminho que o seu potencial cliente percorre até encontrar aí o seu produto ou serviço, se ela é maior no celular ou no desktop, e você pode dar lances diferenciados, ter uma estratégia onde você pode priorizar um ou outro posicionamento. E
nessa pesquisa, né, que é feita no diagnóstico e visualização de anúncios, você vai estar enxergando também seus concorrentes, o texto desses anúncios, então qual é o título, a descrição, se ele está usando algumas extensões, como é que ele está usando, assim, qual é a linguagem, os atrativos que ele está usando para chamar a atenção dessa pessoa que pesquisa pelo produto, serviço no Google, e se ele está usando, né, pontos de valor, diferenciais, como eu falei, que você, aí, na hora de elaborar os seus anúncios, você vai avaliar qual é na sua empresa, se você também cumpre aqueles requisitos, se você supera ele nessas condições, ou se você tem algum atributo que é único, um atributo de diferenciação, como a maior empresa da região, a única, a mais antiga, ou a mais moderna, a de menor preço, ou de preço high ticket. Enfim, você conhecendo como está sendo apresentado, estão sendo apresentados os anúncios dos concorrentes, você pode também melhorar e deixar o seu anúncio com conteúdo, com texto mais persuasivo, direcionando ele exatamente para aquele perfil que você deseja atingir, para aquele seu público-alvo. Bom, dentro ainda do painel do Google Ads, nós temos uma ferramenta que é usada assim por quem já é anunciante. Na verdade, é uma ferramenta que pode ser usada por quem já é anunciante, mas ela é muito negligenciada, até desconhecida, que é ali a parte de informações do leilão. Nessas informações do leilão, você não vai conseguir saber exatamente qual é o orçamento, qual é o lance do CPC que o seu concorrente está usando. Mas você vai conseguir ter fatores, indicadores, onde você vai poder comparar o seu desempenho com o desempenho de seus concorrentes. Então você pode, dentro da sua conta no Google Ads, ver as informações do leilão para um período específico, por exemplo, no último mês, nos últimos 15 dias ou no último ano, você possa saber ele vai exibir exatamente quem está concorrendo com você, e você pode obter essa visualização, tanto no nível de conta, quanto no nível de campanha ou de grupo de anúncios, né? Então você pode fazer uma avaliação mais geral e mais específica dentro da estrutura aí da sua conta. E ele vai trazer então uma lista de quais são os concorrentes, né, os mais relevantes, e trazendo indicadores, por exemplo, como taxa de sobreposição, que é um indicador que demonstra qual o percentual de vezes que o anúncio do seu concorrente aparece junto do seu anúncio. Isso já é um ponto super importante, porque eu posso ter feito uma pesquisa no Google, usando, né, a pesquisa direta, e enxergar um competidor ali, e na verdade esse competidor ele aparece em menos de 10% das vezes que o meu anúncio aparece. Então você fazendo assim uma pesquisa no Google e tendo somente um resultado de busca para avaliar quem são os seus competidores, você pode estar incorrendo num erro, né, sendo levado a fazer, de repente, uma avaliação, um estudo de um competidor que só eventualmente aparece com você. E se você tem ali 10, 15 competidores anunciando junto com a sua empresa, e você pode saber exatamente quais são os 2 ou 3 que aparecem o maior número de vezes junto dos seus anúncios, e daí realmente ter uma estratégia mais assertiva, uma estratégia que você não precisa ficar fazendo uma análise, né, de todos os competidores, e sim daqueles que estão aparecendo continuamente junto com seus anúncios. Isso é trabalhar de uma forma mais eficiente, mais produtiva. Também você vai poder ter uma avaliação da posição média, se os seus anúncios estão aparecendo no topo, né, dos resultados de busca, e se o seu anúncio está aparecendo, quando aparece o seu anúncio e daquele determinado competidor,
se você está aparecendo normalmente na frente dele ou não. Então isso já, como eu falei, você não sabe o lance que ele tá aplicando, mas você pode visualizar que em 80 ou 90% das vezes aquele competidor aparece na frente dos seus anúncios. Então, se o índice de qualidade for similar, a tendência é que ele esteja dando um lance maior aí por cada clique. Da mesma maneira, você pode também visualizar que tem competidores que você aparece muito mais vezes do que ele. Mas daí você vai começar a fazer uma análise de outros indicadores para entender se você está aparecendo mais vezes em uma posição melhor, mas porém está aparecendo menos vezes no total de buscas realizadas, ou seja, sua parcela de impressões pode estar baixa, e com isso você vai ter informações. Se você, para compor a sua estratégia, se ela vai ser de aumento de lance, ou de aumento de orçamento, ou ajuste, né, para cima ou para baixo, em lance ou orçamento, para estar superando ou se adequando àquele competidor. Esse é tanto o diagnóstico e visualização de anúncios, ele está dentro da guia ferramentas, né, no painel do Google Ads, e as informações do leilão normalmente estão na tab, né, na aba superior, assim, no nível que você está selecionando, seja no nível de conta, de campanhas ou de grupos de anúncio. Ok. E alguns pontos importantes, então, que eu recomendo aqui também para você já estar aplicando, né? Além, recapitulando aqui, a fazer uma avaliação do seu índice de qualidade, das suas palavras-chave, pode também fazer via Pareto, né? Ou seja, começar pelas palavras que você recebe mais impressões e mais cliques, e fazer uma análise e tomar as ações para melhorar esse índice de qualidade. Você já pode também fazer aí já amanhã um diagnóstico e visualização de anúncios para entender um pouco o comportamento e como está sendo, assim, se apresentando os seus concorrentes, né, com seus textos de anúncio, e também está simulando essa visualização em diferentes locais, que é de sua atuação. E você, para suas campanhas, então, ativas, você já pode navegar pelas informações do leilão e identificar quem são seus reais concorrentes aí dentro do Google Ads para tomar algumas ações diferentes aí na sua estratégia de campanha. Resumindo ainda aqui, alguns pontos importantes que eu sempre falo, né, saber aí, além dos seus diferenciais, né, da sua empresa, é entender ou ter clareza de quais são os pontos de valor de quem está buscando pelos seus produtos ou serviços. Né? Você pode estar falando daqui a pouco de preço e qualidade, né, destacando isso nos seus anúncios, mas o que o seu potencial comprador, o que ele valoriza mesmo, é segurança e entrega no prazo. Ou você está falando de variedade de atingir, né, se é a empresa que tem o maior número de clientes na região, mas o que ele valoriza é exclusividade de produto. Então, você entendendo exatamente como o que o seu cliente, seu potencial cliente valoriza, isso que você deve estar colocando no texto dos anúncios. Falando, ou seja, falando mais dele, do que interessa para ele, do que falando somente do seu negócio, da sua empresa. Um outro ponto, né, uma dica importante, sempre é o conteúdo do anúncio, ele está muito alinhado, ele tem que estar muito alinhado com a sua página de destino, o conteúdo dessa página. Um erro bastante comum feito, né, por quem anuncia assim, sem um planejamento, sem uma estratégia,
é criar uma série de campanhas, de grupos, de anúncio e está mandando esse tráfego, né, esse visitante para a página principal do site e deixar a cargo dele fazer uma navegação, ou estar encontrando no seu site aquele conteúdo que ele está buscando. Isso é ruim, você vai ter uma perda desses visitantes por não estar entregando exatamente o que ele esperava, o clique no anúncio, e vai ter baixa relevância no algoritmo do Google. Outra informação também é quando você coloca no anúncio, no anúncio você coloca 30% de desconto naquele produto para atrair a atenção e o clique do cliente. Ele foi para o seu site e o 30% de desconto não está em destaque ali, ele vai ter que procurar, ele vai enxergar isso somente lá no checkout de compras, aplicando um código, um cupom. Não, você tem que estar, o que você está falando no anúncio tem que ter consistência, tem que usar as mesmas palavras, as mesmas chamadas, se possível, na própria página de destino, né, para onde ele está navegando. Um outro ponto aqui nos anúncios que faz muita diferença e que também muitas vezes é pouco utilizado, é se aproveitar de todas as extensões de anúncio que o Google disponibiliza. Ou seja, você acrescentar informações adicionais aos anúncios, como o telefone da sua empresa, o endereço, usar links para outras páginas que são relacionadas no seu site, usar chamadas frases de destaque, onde você pode daí sim apresentar alguns diferenciais ou reforçar os pontos de valor do seu cliente. Você pode também usar uma extensão chamada Snippet estruturado, onde você pode citar ali as marcas dos produtos que você trabalha, quais são os fabricantes, qual é os tipos de serviços que você executa, quais são as comodidades de quem está visitando a sua loja ou contratando o seu serviço. Tudo isso deixa o anúncio mais encorpado, o anúncio mais robusto e vai deixando ele com mais destaque aí dentro da sua campanha. E também no anúncio, um ponto relevante é usar palavras poderosas e chamadas para ação. Se você fez um anúncio bacana, bem explicativo ali, mas não chamou aquele visitante para que ele peça um orçamento agora, receba seu orçamento grátis, nosso atendimento via WhatsApp, ligue agora. Se ele só visitou, leu o seu anúncio e não tem nenhuma chamada, muitas vezes ele vai continuar lendo, ele vai continuar buscando, né, novas opções, ou vai estar navegando ali no Google até encontrar algo mais relevante para ele. Agora, se você dá o comando, você já tem uma probabilidade, uma possibilidade muito maior de receber o clique desse visitante, desse potencial cliente. Assim como eu falo que você deve usar palavras poderosas, palavras que gerem assim escassez, exclusividade, pertencimento, enfim, que estejam alinhadas com os pontos de valor desse cliente e com o uso, né, de alguma estratégia, de alguns gatilhos mentais aqui, que é um conteúdo, né, uma parte de escrita persuasiva que vai levar aí a uma taxa de conversão melhor desses visitantes em potenciais clientes aí para o seu negócio. Interromper aqui o compartilhamento. E era isso, pessoal, né? Hoje a ideia não era estar navegando aí dentro do painel do Google Ads, como eu falei, tem muita coisa para a gente fazer antes disso, para estar conhecendo, para estar trabalhando com estratégia de negócios mesmo, estar alinhando, tendo assim clareza na sua estratégia de negócio, sabendo com quem você está competindo, para daí sim ir para o painel lá do Google Ads e configurar ele da maneira adequada, da maneira que traduza essa sua estratégia do negócio em si, né? Então, na verdade, tem que estar muito alinhado, né? As suas campanhas no Google tem que estar alinhadas com a sua estratégia de negócios. Não adianta você
com a sua equipe de vendas, está fazendo promoção, está fazendo esforço, você está negociando um preço melhor com o fornecedor de um produto, de uma certa linha de produtos, né, de um fabricante de uma certa linha de produtos, e lá no seu anúncio você está destacando outra linha de produtos, ou está com uma linguagem diferente, está atraindo, falando de promoções, que quando o visitante entra em contato com a sua empresa, a sua área comercial, a sua área de vendas nem está sabendo, não tem nem ciência do que aquela pessoa está falando. Então, os esforços, a estratégia está muito bem alinhada. Espero ter mais ajudado do que confundido e fico à disposição agora, né, Marco, de perguntas aí com o pessoal que está na nossa audiência. Obrigado, Cristiano, até agora, né, pela apresentação aí super bacana, né, bastante interessante aí. Tem uma pergunta do Vando Rocha, que ele já fez lá na altura do 7 horas e 15 minutos lá. Funciona bem para serviços? Google Ads, para mim, ele é o que melhor funciona para serviços. Eu, nesses quase 9 anos ali, até a maior parte dos meus clientes, dos meus parceiros de negócios, são fornecedores de serviços. Eu entendo que nesse segmento o Google Ads ele tem um resultado mais rápido ainda do que no próprio e-commerce, do que numa área industrial. O comércio também acaba tendo algumas questões específicas. Eu vejo a área de serviços como a mais indicada para uso do Google Ads. Todas elas têm os seus resultados de uma maneira rápida, realmente na prática eu vejo assim, alguns casos já no primeiro mês já tendo ROI positivo, retorno sobre investimento. A maioria deles, o primeiro mês muito para a gente entender o que está funcionando, o que não está naquelas campanhas, e já no segundo, no terceiro mês, a gente já tem um retorno positivo, e na área de serviços, isso normalmente acontece já no primeiro ou segundo mês de uma campanha que tenha sido construída com a estratégia adequada, com o público bem definido, que tenha sua página de destino, seu site adequado, né, relevante aí para aquela busca. A Carolina Monteiro Huertas: é mais eficiente para o Google Ads a empresa ter um bom site ou um bom Facebook já é suficiente para o Ads agir? Eu recomendo fortemente que tenha um site, porque você vai ter condições de instalar alguns códigos de acompanhamento, de monitoramento, verificar qual é o comportamento do usuário usando a ferramenta daquele visitante para o seu site, usando a ferramenta do Google Analytics. E também você vai ter mais controle, né, tendo o site. E quando eu falo site, não estou dizendo aquele site institucional, muito genérico, onde você está apresentando ali o quem somos, o contato. Você tem que se colocar no lugar, na posição de quem está buscando, né? Aquela pessoa, ela vai querer saber mais, vamos dizer, da sua empresa, do seu negócio, de onde fica, talvez no segundo momento. Quando ela clicou no anúncio, ela quer saber sobre aquele produto ou serviço, se é para ela, se vai resolver o problema que ela está buscando. Então você deve construir o seu site e as suas páginas como uma estrutura que a gente comenta, né, de landing pages, de páginas de pouso, de aterrissagem, com um objetivo específico, ou seja, o que eu quero que aquele visitante faça quando chega no meu site. Eu não quero que ele muitas vezes fique navegando, procurando por informação. Eu quero que ele chegue no meu site e mande um WhatsApp para mim, ou que ele chegue no meu site e deixe o seu número de telefone, deixe o seu e-mail, para que eu e minha equipe comercial possa entrar em contato com ele. Então o site na minha experiência, converte muito mais, porque você tem mais controle, mais recursos para aumentar a conversão de quem está chegando aí no seu site. Ainda o Vando Rocha também, ele comentando a respeito do Ads voltado para Facebook. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. E se tem como selecionar a área da cidade que ele quer trabalhar, a área que ele quer que veja o anúncio dele, por exemplo, um bairro. Uhum.
Bom, como eu falei, né, a mesma questão na resposta anterior, de toda a minha base de clientes, não uso nenhum deles, eu uso o Google Ads mandando direto para uma fanpage. Todos eles a gente acabou desenvolvendo, né? Você não precisa desenvolver um site todo com 10, 15, 50 páginas. Você pode desenvolver uma landing page de qualidade, onde você vai direcionar o tráfego do seu visitante. Isso vai ser, eu entendo que é muito mais efetivo, e nos números, no acompanhamento que a gente fez, sempre teve melhor conversão, usar o site do que usar o Facebook como página de destino. E a outra pergunta é com relação à segmentação de local, né? Sim, você pode determinar dentro do nível de campanhas dentro do Google, você pode determinar ali o estado, cidades, de qual que você quer exibir ou excluir a exibição dos anúncios, e também você pode fazer por uma distância, né? A partir de certo endereço da sua loja, da sua empresa, com um raio de exibição, né, de 2 quilômetros, 5 quilômetros, 50 quilômetros. Você pode determinar um raio ou uma combinação deles, tem como fazer essa segmentação dentro das campanhas no Google. Rony Lima perguntando, quanto um tempo de campanha leva-se em média? Quanto um tempo? Eu não entendi exatamente, né, o que está querendo dizer, pode até repetir a pergunta ali. Acho que qual seria o tempo médio de uma campanha para a eficácia e a eficiência dela? Acredito que a Eu pergunta nesse vou por sentido. esse caminho, acho que é isso aí. Então, como eu falei, na minha prática, assim, normalmente o primeiro mês, ele é um mês de entendimento, de saber o que está funcionando, o que não está funcionando nas campanhas. A maior parte delas, segundo, terceiro mês, já estão com ROI positivo, e campanhas assim de e-commerce ou de indústrias pode levar na minha prática leva um tempo um pouquinho maior pela assim cara diferente, ou por exemplo uma indústria ou venda de produtos complexos, serviços complexos ou serviços de um valor muito alto, que o próprio ciclo de compra ele não é imediato. Você vai desde o momento que a pessoa conhece você, o seu negócio, você vai ter um período de negociação com ele, de ganho de confiança, que pode ser aí de 2 semanas, 6 semanas, 12 semanas. Então, em vendas complexas, clientes corporativos, você pode ter um tempo maior. E no e-commerce, por ter que estar assim, testando, né, muitas variações de segmentação, o que funciona bem para aquela linha de produto ou para aquele produto específico, até uma forma de, em e-commerce, a gente está reduzindo esse tempo também de resultado positivo já para o segundo, terceiro mês, é você começar com um produto ou uma linha só de produtos. Faz a campanha para aquela linha de produtos, deixa ele funcionando com ROI positivo, né, com os parâmetros que você já conhece, estão controlados, estão adequados, e depois sim você vai colocar o Google Ads para funcionar com outra linha de produtos. Se você coloca tudo ao mesmo tempo, aí é mais demorado um pouco para conseguir resultados. E voltando ao caso dos serviços, para mim é no segundo, terceiro mês, normalmente a gente já consegue um ROI positivo e a partir dali é controlar o orçamento, a sua capacidade de atendimento para ir regulando com a demanda que você vai puxar aí no Google Ads. E seguindo para a nossa última pergunta da noite, né, porque nosso horário já está acabando, né? O Rockstar, ele pergunta, qual seria o melhor, anúncios com pouco conteúdo ou com muito conteúdo? Anúncios com pouco ou muito. Não sei se ele está falando na página de destino, né? Eu vou responder de duas formas. Se for muito conteúdo no anúncio, o que eu digo, o anúncio ele tem ali algumas limitações no número de caracteres que você pode usar para o título, e para a descrição desses anúncios, para o caminho desses anúncios.
eu recomendo sempre que você use o máximo, né? São 30 caracteres para cada título, 90 caracteres para cada linha de descrição. Então, você não deixar, assim, se você tem a possibilidade de usar 90, você não usar 50, 60, ou seja, ampliar, usar mais conteúdo no anúncio. Além do que, fazer uso de todas as extensões possíveis, para que o seu anúncio, ao invés de ser exibido com 3 linhas, se ele tiver uma extensão de local, de frase de destaque, de site links, ele já pode ser exibido com 4, 5 ou 6 linhas de anúncio. Então, ele vai ter um conteúdo muito maior, né, muito mais robusto. No caso da página, se eu estou falando de conteúdo na página de destino, eu gosto sim de ter mais conteúdo, de ampliar esse conteúdo na página de destino, para que o Google possa entender a tua página como relevante para aquela palavra, né, que foi buscada. Lembrando que não é assim, eu vou colocar, mandar ele para uma página, eu vou primeiro encher de conteúdo para ter uma chamada para ação, um formulário para ele preencher, um telefone para ligar só lá no final da página. Eu recomendo que, no caso de serviço, a maior parte, você vai atrair aquele público e já pode ter uma headline, um título, um benefício logo do seu produto e uma chamada para ação. Aí seja ligar para você, seja preencher um formulário. Depois disso você pode daí sim inserir o seu conteúdo, explicar aí de uma forma mais detalhada quais são os benefícios, para quem é o seu produto ou serviço, e depois coloca uma outra chamada para ação. No caso de colocar muito conteúdo sem ter uma chamada para ação imediata, é mais adequado nas vendas de alguns produtos digitais, infoprodutos, produtos complexos, que você deve construir assim muito mais valor na mente, né, do cliente, antes dele enxergar o seu preço ou antes dele fazer o contato com você. Mas como eu falei, isso é um alinhamento da sua estratégia do negócio com o que você está fazendo, usando de estratégia na sua campanha no Google Ads. Então, essa é pelo menos a minha dica. Se não foi bem isso, fico à disposição aí para complementar a pergunta. Legal, muito obrigado, Cristiano, pela sua participação aí. Nosso tempo já acaba por aqui, né? Muito obrigado, né, por compartilhar seu conhecimento conosco aí, de ajudar, né, nossos prospects aí, né, esse pessoal interessado em aprender um pouquinho mais aí. Em nome da Guia-se, Cristiano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí com a gente. Legal, eu agradeço aí a audiência, é muito bom tá podendo ajudar. E quem desejar saber mais sobre Google Ads ou também fazer um programa de mentoria da sua campanha, fazer uma avaliação da sua conta, você pode entrar no meu Instagram, instagram.com/cristianojusto, e lá você vai ter na bio um link onde você pode ter os meus contatos e ter o acesso à chamada para mentoria e para avaliação das suas campanhas. Fico à disposição de todos. Da mesma maneira, né, em nome da Guia-se, nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ativem as sinalizações lá para você receber todos os comunicados e novidades do que nós vamos publicar nessa semana. A semana do marketing digital continua ainda até na sexta-feira, teremos palestras amanhã, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, né? Temos mais 4 pela frente aí da nossa semana do marketing digital. E gostaríamos de agradecer a vocês todos aí. Também acesse nosso site www.guiace.com.br, preencha nosso formulário de contato lá. Nós entraremos em contato com vocês, um franqueado será colocado em contato com vocês para tirar suas dúvidas, para esclarecer, para poder potencializar seu negócio e ajudá-lo a ser encontrado pelo seu cliente. Então, não deixe de cuidar de sua empresa. Pense nisso com bastante atenção aí. Então, obrigado a todos vocês que participaram conosco aí e até amanhã, quando continuaremos com a nossa semana de marketing digital. Boa noite a todos, obrigado e até lá. Boa noite, tá?